Ciência é a busca sistemática pelo conhecimento através de métodos de observação e experimentação. Tecnologia consiste na aplicação sistemática do conhecimento científico em atividades práticas para resolver problemas ou criar soluções. Tecnologia em saúde inclui medicamentos, equipamentos, procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, informacionais e protocolos assistenciais para prestar cuidados à saúde. Tecnologias duras são os recursos materiais estruturados, como tomógrafos, aparelhos de raio-x e medicamentos. Tecnologias leve-duras representam o saber técnico estruturado e aplicado, como a clínica médica, a epidemiologia e protocolos diagnósticos. Tecnologias leves são as tecnologias das relações, envolvendo vínculos, acolhimento, escuta e comunicação entre profissional e paciente. Trabalho vivo em saúde é a produção do cuidado que acontece no momento da relação direta entre o profissional de saúde e o paciente. Gestão de tecnologias em saúde, conjunto de atividades relacionadas aos processos de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento de uso e retirada de tecnologias. Ciclo de vida da tecnologia, fases de evolução de uma tecnologia, abrangendo desenvolvimento, inovação, difusão, incorporação e obsolência. Avaliação de tecnologias em saúde, ATS, processo contínuo de análise dos benefícios, consequências econômicas e sociais do emprego de tecnologias. Objetivo da ATS: subsidiar decisões de gestores sobre a incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias no sistema de saúde. Processo de ATS deve ser formal, sistemático, transparente e baseado em métodos científicos robustos. Incorporação de tecnologia refere-se à decisão de adotar, incluir ou utilizar uma determinada tecnologia no sistema de saúde. CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que assessora o Ministério da Saúde nos processos de incorporação e exclusão. Estrutura da CONITEC, composta por 3 comitês temáticos: medicamentos, produtos e procedimentos, e protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Prazo de análise da CONITEC. A legislação fixa um prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, para a tomada de decisão. Oferta no SUS. Após a decisão de incorporação, as áreas técnicas têm até 180 dias para efetivar a oferta da tecnologia à população. Participação social na ATS inclui a representação do Conselho Nacional de Saúde na CONITEC e a realização de consultas e audiências públicas. Guia Entendendo a Incorporação, publicação da CONITEC para estimular a compreensão e participação da sociedade nos processos de ATS. REBRETES, Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, que congrega núcleos de ensino e pesquisa para gerar evidências científicas. Papel das evidências científicas são fundamentais para garantir que apenas tecnologias seguras e efetivas sejam disponibilizadas à população. Hierarquia das evidências, representada por uma pirâmide onde revisões sistemáticas e ensaios clínicos estão no topo. Ensaios clínicos randomizados, SCR, considerados o padrão ouro para investigar a eficácia de uma tecnologia. Revisão sistemática, método que identifica, seleciona e avalia criticamente toda a evidência disponível sobre um problema específico. Meta-análise, técnica estatística para combinar os resultados de vários estudos primários e obter uma síntese quantitativa. Eficácia, medida dos resultados de uma tecnologia quando utilizada em condições ideais e controladas de uso. Efetividade, probabilidade de obter benefício da tecnologia em condições reais e habituais de uso. Segurança, relação em que os benefícios esperados de uma tecnologia superam seus prováveis riscos. Eficiência, produção de bens e serviços desejados pela sociedade ao menor custo social possível. Equidade em saúde, princípio que busca distribuir recursos em função das necessidades de saúde da população. Princípio da precaução, adotado na gestão para envolver diferentes atores na decisão e assegurar a sustentabilidade do sistema. Acurácia, grau em que a medida de um teste representa o valor verdadeiro do efeito medido. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, PCDT,
Documentos que estabelecem critérios de diagnóstico e tratamento para o uso racional de tecnologias. Avaliação econômica em saúde. Análise comparativa de diferentes tecnologias referindo seus custos e efeitos sobre o estado de saúde. Tipos de avaliação econômica incluem as análises de custo-efetividade, custo-utilidade, custo-benefício e custo-minimização. Custo-efetividade compara tecnologias medindo resultados em unidades naturais, como anos de vida ganhos ou eventos evitados. Custo-utilidade expressa resultados em anos de vida ajustados pela qualidade, QALY, incorporando a preferência do paciente. Custo-benefício atribui valores monetários tanto aos custos quanto às consequências das intervenções. Custo-minimização usada quando as tecnologias comparadas possuem efeitos equivalentes, focando apenas na diferença de custos. Razão de custo-efetividade incremental, RCEI, diferença de custos das alternativas dividida pela diferença de suas efetividades. Limiar de disposição a pagar, LDP, valor monetário que a sociedade aceita pagar para obter ganhos adicionais em QALY ou anos de vida. Referência de limiar no Brasil. A Conitec recomenda o valor de R$40 mil por QALY como parâmetro de referência. Doenças raras, definidas como aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Ajuste de limiar. Em casos de doenças raras ou pediátricas, o limiar pode ser de até 3 vezes o valor de referência. QALY, anos de vida ajustados pela qualidade, medida bidimensional que ajusta os anos de vida conforme estimadores de qualidade de vida. DALY, anos de vida ajustados por incapacidade, medida da carga de doença que soma anos perdidos por morte prematura e anos vividos com incapacidade. Utilidade, conceito que indica a satisfação ou preferência obtida pelo indivíduo em consequência de um estado de saúde. Escala de utilidade, varia por convenção entre 0, morte, e 1, saúde plena. EQ5D, instrumento padronizado e preferencial para medir utilidades em análises de custo-utilidade no Brasil. Time Trade-off, TTO, técnica de avaliação onde o indivíduo decide quanto tempo de vida trocaria por um estado de saúde perfeita. Standard Gamble, método clássico para medir preferências envolvendo escolhas em situações de incerteza. Desfechos finalísticos, eventos duros que impactam diretamente a vida, como sobrevida global ou óbitos evitados. Desfechos intermediários, substitutos, medidas laboratoriais ou fisiológicas usadas quando o desfecho final demora a ocorrer. Perspectiva do estudo, define quais custos e consequências serão examinados, exemplo, SUS como pagador ou sociedade. Perspectiva do SUS, computa apenas os custos diretos cobertos pelo sistema público. Perspectiva da sociedade, inclui custos diretos, perdas de produtividade e impactos nos familiares. Custos diretos, recursos consumidos durante o tratamento, como medicamentos, exames e honorários. Custos indiretos, relacionados ao valor econômico perdido devido à morte prematura ou perda de produtividade. Custos intangíveis, de difícil mensuração monetária, representam dor, sofrimento e exclusão social. Horizonte temporal, período de tempo ao longo do qual os custos e desfechos são medidos na avaliação. Horizonte de vida inteira, lifetime, preferencial para doenças crônicas para capturar todas as consequências das intervenções. Taxa de desconto, técnica que ajusta custos e benefícios futuros para refletir seu valor no presente, padrão de 5% no Brasil. Custo de oportunidade, benefício que deixa de ser obtido ao alocar recursos em uma tecnologia em detrimento de outra. Macrocusteio, top-down, estima o custo médio por paciente a partir de componentes agregados de gastos. Microcusteio, bottom-up, detalhamento minucioso dos recursos utilizados individualmente por cada paciente. Análise de impacto orçamentário, estimativa do incremento ou redução no desembolso total com a incorporação da tecnologia. Modelagem na ATS, forma de representar a complexidade do mundo real para projetar desfechos futuros. Árvore de decisão,
representação gráfica simples de escolhas alternativas e eventos incertos em horizontes curtos. Modelos de Markov, usados para representar doenças crônicas onde os pacientes transitam entre estados de saúde ao longo do tempo. Microsimulação, abordagem que representa trajetórias individuais em vez de cortes, permitindo maior detalhamento clínico. Simulação de eventos discretos, SED, técnica útil para modelar cenários com recursos limitados, como filas de transplante. Modelos de transmissão dinâmica, essenciais para doenças infecciosas e vacinas, pois captam a imunidade de rebanho. Análise de sobrevida particionada, parte SA, estima a permanência em estados de saúde com base na área sob curvas de sobrevida, comum em oncologia. Análise de sensibilidade, procedimento para avaliar como a incerteza dos parâmetros impacta os resultados do modelo. Análise de sensibilidade determinística, delimita valores exatos mínimos e máximos para os parâmetros testados. Diagrama de tornado, representação gráfica que ordena os parâmetros conforme seu impacto na RCEI. Simulação de Monte Carlo, utiliza números aleatórios e distribuições de probabilidade para capturar o efeito da incerteza. Curvas de aceitabilidade, mostram o percentual de simulações custo-efetivas para diferentes valores de disposição a pagar. Transparência em modelos, exige a descrição clara da estrutura, equações, parâmetros e fontes de financiamento. Validação de FACE, avaliação subjetiva de especialistas sobre a estrutura e pressupostos do modelo. Verificação, validação técnica, exame de que os cálculos matemáticos e códigos computacionais estão processados corretamente. Validação externa, comparação dos resultados projetados pelo modelo com dados reais observados. Generalização, validade externa, extensão com que os resultados de um estudo podem ser aplicados a outra população ou contexto. Fronteira de eficiência, abordagem gráfica que compara o benefício clínico de intervenções disponíveis sem a necessidade de um limiar prévio. Dominância forte, quando uma intervenção é simultaneamente mais efetiva e menos custosa que sua alternativa. Extrapolação de dados, uso de curvas paramétricas, Weibull, Gompertz, para projetar sobrevida além do tempo do ensaio clínico. Critérios Ike, BIC, métricas estatísticas para selecionar o modelo de sobrevida que melhor se ajusta aos dados sem sobreajuste. Nota técnica de revisão rápida, NTRR, síntese de evidências acelerada para apoiar decisões imediatas ou casos judiciais. Prazo da NTRR, geralmente elaborada entre 5 e 30 dias. Estrutura da NTRR, deve conter resumo executivo, contextualização, busca estratégica e síntese de evidências. Acrônimo PICO, estrutura a pergunta de pesquisa considerando população, intervenção, comparador, desfecho, outcome e tempo. Registro na Anvisa, requisito essencial para que medicamentos e produtos sejam avaliados para incorporação no SUS. Judicialização da saúde, pressão sobre o sistema público para oferta de tecnologias, muitas vezes sem evidência comprovada. Princípios da PNGTS, gestão baseada em evidências, transparência, independência e ética. Uso racional de tecnologias, seleção das opções mais adequadas às necessidades epidemiológicas e capacidade instalada. Monitoramento pós-incorporação, avaliação contínua dos resultados e impactos do uso da tecnologia na rede de saúde. Educação permanente, incentivo à formação de recursos humanos em ATS e economia da saúde. Conflito de interesses, deve ser declarado por todos os envolvidos na elaboração e avaliação de estudos de ATS. SIGTAP, sistema que gerencia a tabela unificada de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS. Banco de Preços em Saúde, BPS, ferramenta que registra preços pagos por instituições públicas para compras de tecnologias. Contas do SUS, metodologia SHA, utilizada para calcular fatores de correção que recomponham o gasto real frente aos repasses da tabela SUS.